Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer ver. Seu Espírito Ele vai derramar e uma igreja forte edificar. Pra louvor de tua glória, vem Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem Senhor e reina hoje aqui. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com esse povo a quem muito quer ver. Seu Espírito Ele vai derramar e uma igreja forte edificar. Pra louvor de sua glória, vem Senhor, sua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem Senhor e reina hoje aqui. Pra louvor de sua glória, vem Senhor, sua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem Senhor e reina hoje aqui. Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor e reina hoje aqui. Vem Senhor, vem Olá, querido, a paz do Senhor Jesus. Que alegria poder estar neste domingo pela manhã junto com você, reunidos aqui para aprender um pouco mais a palavra do Senhor. Que culto abençoado que tivemos, que palavra maravilhosa para os nossos corações, para a nossa edificação. E agora nós vamos seguir na Escola Bíblica Dominical, tendo assim um estudo voltado para nossas escolhas, né? A série que nós vamos trabalhar hoje é a quinta aula da série O Poder da Escolha. Então nós vamos falar hoje sobre a escolha de Raabe e versus a escolha de Acã. Então eu convido a você a compartilhar esse link, a ficar junto conosco, para nós observarmos e aprendermos com a palavra de Deus como esses dois personagens bíblicos se comportaram diante de situações que tiveram que tomar decisões, escolhas diante da sua vida. Então eu convido a você, compartilhe esse link,
né, para com amigos, familiares e as pessoas que você tem na sua rede de contato, para que eles também possam estar sendo edificados através da palavra do Senhor. Amém? Eu gostaria de também dizer a você que neste momento agora, nós estamos tendo também as aulas da Escola Bíblica pelo aplicativo Zoom. A aula da classe JNI está sendo ministrada pela professora Liara. Então é só você entrar no aplicativo da igreja, nas redes sociais da igreja, que você vai encontrar o link para ter acesso à sala. E lá você vai receber um conteúdo de valor da palavra do Senhor. E temos também a classe da Start, que a professora Letícia estará ministrando para todos os adolescentes ali, e tem sido uma bênção, queridos. Então, abra a sala, assista, ponha o seu filho para assistir, porque a palavra de Deus edifica, a palavra de Deus traz para nós esperança aos nossos corações. Então, está aí feito um convite para vocês estarem acessando ali pelo aplicativo Zoom as aulas da nossa Escola Bíblica. E aqui nós vamos seguindo, né, dentro desse tema, o poder da escolha, esse tema que traz para nós uma possibilidade de fazermos umas escolhas mais alinhadas, né, com a palavra de Deus, com a direção que Deus tem e quer para as nossas vidas, né? Então eu convido a você agora para junto comigo fazermos uma oração para nós assim iniciarmos a aula desta manhã. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, te louvamos e dizemos que o Senhor, ó Pai, é o nosso Salvador. Nós reconhecemos o Senhor, ó Pai, como nosso Deus abençoador. Por isso, neste momento, te pedimos, venha, ó Pai, com a tua bênção sobre as nossas vidas e nos dê o discernimento da sua palavra, nos dê a instrução que nós necessitamos para este momento. Peço que o Senhor abençoe a todos que estão assistindo esta aula, todos que estão participando aqui na igreja, que Deus abençoe, ó Pai, poderosamente. Fale conosco, nos instrua, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom é podermos estarmos na presença do Senhor para desfrutarmos da palavra do Senhor. Olha só que interessante que nós vamos trabalhar sobre este tema e nós vamos ler um texto onde se encontra lá em Deuteronômio, capítulo 28, Deuteronômio, capítulo 28, onde o Senhor nos orienta das bênçãos decorrentes da obediência. Então nós vamos ler esse versículo como texto áureo, né? Então, bênçãos decorrentes da obediência. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Amém? Olha só que interessante. O Senhor, Ele dá a ordem, Ele dá os mandamentos, Ele dá para nós uma direção, Ele orienta que a gente venha obedecer a Ele. Obedecer. E nós, nesta manhã, vamos ver o benefício que a obediência a Deus nos traz. Quando nós estamos obedecendo a Deus, quando nós estamos com o nosso coração voltado à vontade de Deus, que benefício que temos para as nossas vidas. E quando nós também desobedecemos, qual que é o prejuízo que isso pode acarretar para as nossas vidas. Então nós vamos trazer aí a Raabe, a personagem bíblica, e também Acã. São pessoas que tiveram escolhas totalmente diferentes e teve também consequências totalmente diferentes. Então, para iniciarmos aqui uma parte introdutória, diante da promessa feita a Abraão, Deus faz a promessa a Abraão. Deus trabalha no propósito do seu cumprimento, realiza o milagre no nascimento de Isaac e posteriormente no de Esaú e de Jacó. No trabalhar de Deus, ele alista para a sua missão Josué e diz para ele ser forte e corajoso, pois seria o sucessor de ninguém menos do que Moisés. E em rumo à terra prometida, Deus vai dando estratégias para o seu povo, do qual Acã fazia parte, para os fazerem vencerem nas batalhas até a posse da terra prometida. E é aí que surge então a personagem lá de Jericó, chamada Raabe. Deus, ele faz uma promessa a Abraão, Deus cumpre a sua promessa
dá a ele filho, e aí Deus pega e fala que vai levar eles a uma terra que mana leite e mel, a terra da promessa, a terra abençoada por Deus. Só que da promessa de Deus até chegar à posse da promessa existe um caminho, existe um trajeto no deserto, e ali Moisés começa liderando, né, o povo de Deus, o povo de Israel, e logo em seguida, após a morte de Moisés, quem que é o sucessor? Josué. E aí a gente lê, né, a Bíblia relata em Josué, que quando Deus chama ele para essa missão, ele fica meio receoso, porque a responsabilidade era muito grande, ele estava substituindo, ou sucedendo, melhor dizendo, Moisés. E Moisés tinha sido um excelente líder, um excelente líder. E aí chega a responsabilidade diante de Josué, e ele começa a ser direcionado por Deus, e Deus fala para ele, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. E ele, confiadamente, ele chega diante do Senhor, e ele começa a obedecer, ele começa a buscar o direcionamento, e nessa busca de direcionamento, ele pega e pede para que 2 espias dali do povo de Israel fossem até a cidade chamada Jericó, né? A cidade que era cercada por uma muralha muito grande, e a Bíblia diz que era uma muralha intransponível. Então, estrategicamente, era o próximo passo que eles iam dar em combate de guerra. Então, ele queria maiores informações. Então, ele pega e manda os espias irem levantar essas informações. E quando os espias chegam na cidade de Jericó, eles são recepcionados ali e passam a se achegar na casa de Raabe. E olha só, quem que foi Raabe? E na onde que esses espias se achegaram? Na onde que esses espias tiveram ali o primeiro contato ali em Jericó? Vamos ver quem que foi essa mulher. Raabe, ela foi uma mulher considerada sem valor para a sociedade em que vivia. Além de ser mulher, o que já diminuía consideravelmente a sua importância social devido à época, ela era prostituta ainda por cima. Então, naquela época, a mulher ela não tinha voz, ela não tinha um valor diante da sociedade. Então, era uma sociedade muito machista, somente os homens que podiam falar, que podiam realizar as coisas que quisessem. As mulheres não tinham oportunidade. E além de ser mulher naquela ocasião, naquele tempo, naquela sociedade, diante daquela cultura, ela ainda era prostituta. Então ela era 2 vezes marginalizada, uma por ser mulher, 2 por ser prostituta. Então ela não tinha uma boa reputação, né? 2 condições que faziam dela com que ela não fosse valiosa aos olhos humanos, diante da sociedade, diante das pessoas que tinham a sua volta. Ela não era uma pessoa que tinha algum valor. Porém, mesmo sendo marginalizada e reprimida por quem rodeava, Raabe decidiu fechar os ouvidos para os que menosprezavam ela e acreditou que Deus poderia guardar e mudar a sua vida. A despeito dela ser uma mulher prostituta, a despeito dela ser uma mulher que vivia em pecado, a vida dela era em pecado dia após dia, mas em algum momento da vida dela, ela acreditou, ela pensou que Deus, o Deus de Israel, pudesse mudar a vida dela e pudesse guardar a vida dela. E o interessante é que ela só ouviu falar do Deus de Israel. Ela não tinha um contato com o Deus de Israel, mas ela ouviu os feitos que chegaram até Jericó do que Deus de Israel vinha fazendo. Então, cada batalha que o exército de Israel vencia, cada dificuldade superada, da travessia do mar, e todos esses feitos que Deus realizou no meio do povo de Israel, todas essas informações chegaram ao ouvido do povo de Jericó e chegou ao ouvido de Raabe. Então ela conhecia Deus, o Deus de Israel, de ouvir falar. Então, por conhecer esse Deus, o Deus de Israel, de ouvir falar, ela imaginou, ela colocou esperança de que talvez a vida dela pudesse ser preservada
e guardada por esse Deus tão poderoso. E ela começou a ter assim uma afinidade de querer saber um pouco mais de Deus. E olha só que interessante, a casa que os espias chegam é a casa de Raabe. E ali eles começam ali um período de preocupação, porque logo que isso acontece, corre na cidade que estava ali em Jericó 2 espias. Então o exército de Jericó começa a procurar por esses espias em busca de capturá-los e até mesmo matá-los, né? Só que o interessante é que essa mulher, Raabe, ela tinha a opinião das pessoas ao seu respeito que não eram boas, mas também ela tinha dentro dela um desejo de conhecer a Deus, né? E ela tinha a opção, a escolha diante dela de ficar com aquilo que as pessoas ao seu redor diziam dela, que ela não tinha valor, ou talvez abrir o seu coração para uma esperança de algo novo acontecer vindo da parte do Deus de Israel. E foi isso que ela fez. Ela abriu o seu coração para o Deus de Israel, para o nosso Deus, grande e poderoso, e aí as coisas começaram a caminhar de uma forma diferente para a vida dela. E outro personagem que nós vamos estar trabalhando aqui e fazendo assim um acompanhamento dentro das suas escolhas foi o personagem Acã. Diferentemente de Raabe, Acã ele não era de um povo estranho, ele não era de um povo pagão, como Raabe era. Ela pertencia a uma cultura pagã. Já Acã não. Acã ele pertencia aos israelitas, ele pertencia ao povo de Israel, ele era um israelita. E diante de ele ser um israelita, ele tinha o conhecimento das leis. Mas olha só, vamos ver um pouco, vou dar um panorama aqui, de como que foi, quem foi Acã. Ele foi um israelita criado sob os preceitos da lei de Moisés, pertencia ao povo de Deus, estava sob a liderança dos maiores líderes bíblicos. Ele pecou contra o homem, pecou contra Deus, quando roubou os despojos e trouxe julgamento sobre toda a nação de Israel. E em Josué, capítulo 6, versículos 17 e 19, narra essa passagem, onde Acã, ele comete uma grande falha. E eu vou ler com você Josué, capítulo 6, versos 17 e 19 ao 19. Olha só que a palavra de Deus nos diz. Porém a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver, somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quando vocês cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de terem condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém, toda prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Como Josué, ele ordena, com que o povo avance, ele vai sendo direcionado por Deus, e Deus vai falando, não é para deixar ninguém, só é para poupar a Raabe e a sua família. Por quê? Porque ela acolheu os espiões, ela acolheu os espias. Então ela cuidou do nosso povo, então nós vamos zelar pela vida dela e pela sua família. Então foi um acordo que Raabe fez com os espias, de proteger eles, e posteriormente, na invasão da cidade, a família dela e ela seria poupada. E Deus, direcionando Josué, traz essas palavras na boca de Josué, nós vamos poupar a família de Raabe e Raabe, porém, todos os demais nós vamos exterminar. E tudo que tiver de utensílios, que pertence àquele povo, não é para ninguém pregar nada para si.
E o que o Acã faz é justamente ao contrário disso. Então vem uma palavra de ordem, vem uma direção, uma instrução da parte do Senhor, e ele resolve por si mesmo desobedecer a Deus. E quando ele desobedece a Deus, a consequência disso, é o que nós lemos no texto, seria que o arraial de Israel se tornaria maldito, traria confusão sobre ele. E infelizmente, nós olhamos essa atitude de Acã, quando ele, por olhar de ver ali as joias, de ver ali o ouro, ele pega para si, e ele pega e esconde, e ele pensa que ninguém ia descobrir isso, que ninguém ia saber disso. Mas nós vamos ver o que acontece diante dessa escolha que Acã faz, né? A situação chega diante de Raabe, nós falamos anteriormente, e ela tinha o poder de escolher, de entregar os espiões, os espias, o povo de Israel, ou ela poderia ajudá-los, e ela escolheu ajudá-los, amparou eles, escondeu eles, protegeu eles. E Acã, que não era de Jericó, mas sim do povo de Israel, ele fez aquilo que não agradou ao Senhor. Aquela mulher que era prostituta, que ela não tinha valor nenhum diante da sociedade, ela fez aquilo que Deus esperava e que Deus colocou no coração dela. Só que Acã, ele fez aquilo que ele achou que tinha que fazer, que era pegar para si e tirar algum benefício daquele contexto de guerra. E ele levou ali para o povo de Israel uma situação que complicou tudo, né? Ele escondeu na sua tenda, né, os pertences, né? Ele escondeu de todos, ninguém sabia o que ele tinha feito, ou melhor, ele imaginava que ninguém sabia o que ele tinha feito. Só que em Josué 7, capítulo 20, versículo 20 e 21 de Josué, nós vamos ver, olha só, Acã respondeu a Josué: é verdade que eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 2,5 kg de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim e as escondi na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. Então, quando vem à tona que o povo estava sendo prejudicado por essa anátema, por esse erro cometido, o povo vai pelejar numa próxima guerra e perde, o povo de Israel é vencido, e aí Josué vai questionar a Deus o que é que estava acontecendo, e Deus mostra para ele, fala para ele ficar em paz, que a questão era que alguém ali no meio de Israel havia desobedecido e pecado contra o Senhor. E ele sai um a um ali do povo de Israel, até chegar em Acã, e ele confessar o seu crime, ele começar a confessar ali o seu pecado, a sua desobediência a Deus. E ali Josué acaba descobrindo quem foi o causador de todo o prejuízo que Israel tomou. Através de uma escolha que Acã fez, ele trouxe prejuízo para o povo de Israel inteiro, para toda a nação. E ele trouxe um grande prejuízo também para a sua vida. E nós vamos seguindo aqui, fazendo esse paralelo nesses dois personagens, nós vamos ver aqui que uma mulher que ouviu falar de Deus, né, agiu com uma postura. E um homem que tinha contato, que foi criado, ensinado, foi instruído, que existia um Deus de Israel, que existia um Deus poderoso, talvez presenciado milagres realizados por Deus, diariamente recebendo um maná, um cuidado de Deus. Ele não confiou, ele não acreditou do que aquela palavra que Deus tinha dado como promessa, que Deus iria cumprir, levar o povo a uma terra
que mana leite e mel, ele duvidou, né? E aí ele falou assim: eu vou dar o meu jeito, eu vou cuidar do meu. E aí ele separa ali o ouro, ele separa a prata, não confiando que Deus ia dar para o povo de Israel, para a nação, lá na frente, uma terra abençoada e próspera. Então essa consequência da não confiança, da não obediência, acarretou uma consequência diante da sua escolha, né? Da escolha de desobedecer. Então Raabe, que era a mulher que ouviu falar de Deus de Israel, pois tendo ouvido o Senhor, como secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês, Ozerã e do leste do Jordão, de Sion e de Og, 2 reis amoreus, aniquilaram. Quando soubemos disso, Deus em cima dos céus e embaixo da terra, ela reconhece falando para os espias que ela reconhecia Deus em cima dos céus, embaixo da terra. Ele era Deus, ele era poderoso para fazer. Então ela começa a ter ali dentro dela uma escolha por Deus, por proteger os espias, por cuidar do povo de Deus, por cuidar das coisas de Deus, o que Acã não fez. E olha o que diz em Provérbios, capítulo 28, versículo 13: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e abandona alcançará misericórdia. Provérbios 28, versículo 13. Acã, ele encobriu, ele optou, ele escolheu encobrir o seu erro. Ele achou que ninguém iria descobrir. Mas os pecados de Raabe eram expostos. Todo mundo sabia que ela era uma prostituta. Todo mundo sabia que ela tinha uma vida de pecado. Porém, a Bíblia diz, nós lemos, que aquele que confessa e abandona alcança a misericórdia. Então a escolha estava diante de Raabe, de permanecer na vida de pecado, de permanecer servindo aos deuses pagãos ali daquela cultura, ou servir ao Deus de Israel e ter uma vida transformada. Ela confessa e deixa, e alcança misericórdia. E assim é comigo e com você. Quando nós escolhemos diante de nós, temos a possibilidade de escolha, de confessarmos as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados ao Senhor, confessarmos ao Senhor. Ele pode nos perdoar, Ele pode apagar as nossas transgressões, porque aquele que confessa e deixa, alcança do Senhor, o Deus de amor e misericórdia. Mas aquele que não confessa, não há como receber do Senhor a sua benevolência, que ficou ocultando, terceirizando a responsabilidade, e não tem como. Exemplo disso nós vemos em Gênesis, na queda do homem, Adão e Eva. Depois nós vemos como que eles terceirizaram, não assumiram a responsabilidade. Aí nós vemos Davi assumindo a responsabilidade: pai, pequei contra o Senhor, e aí ele pede a misericórdia, lá em Salmo 51, e Deus dá a ele uma nova oportunidade. Então, diante dessas situações que surgem na nossa vida, sempre está diante de nós a possibilidade de escolhermos. E é interessante, quando nós escolhemos a vontade de Deus, nós recebemos o seu amor e a sua paz, E ela diante de um contexto de uma vida pecaminosa, ela passa ali a ter uma nova oportunidade. E olha o que a Bíblia relata a respeito de uma mulher que teve uma vida de pecado, que ela foi vergonha durante muito tempo da sua vida. E aí depois ela tem um encontro com o Senhor, ela entra no propósito, ela entra diante da vontade de Deus. Olha o que acontece, o que a Bíblia diz a respeito dela em Tiago 2,25. De igual modo será que você não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada?
quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, né? Vou repetir, de igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Então, a atitude, a ação de Raabe está registrada. Esse benefício que ela trouxe para o povo de Israel está registrado. E aí nós seguimos e vemos em Hebreus capítulo 11, versículo de número 31. Olha o que vai falar dessa mulher, ali na galeria dos heróis da fé. Olha o que vai falar de Raabe. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Olha só que maravilhoso. Olha que maravilhoso. O nome dela foi parar na galeria da fé. Hebreus capítulo 13, versículo 31, né? E aí a Bíblia não omite que ela era uma mulher prostituta. Olha só, não omite, porque aqui nós aprendemos com a palavra de Deus que Deus não tem compromisso com o que passou, mas com o que presente e com o que há de vir. Então, se houve um arrependimento, Ele perdoa, Ele dá uma nova oportunidade. E essa mulher teve uma nova oportunidade, a tal ponto de você abrir a Bíblia, e eu abrir a Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 1, e nós vemos escrito no versículo 5, esse texto: Salmo gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Jessé. E quem foi Jessé? Jessé, ele foi o pai de Davi. Então essa mulher, ela entra na genealogia de Davi, e aí você segue lendo o texto, você vai ver que ela também participa da genealogia de Jesus Cristo. Então, de uma mulher pecaminosa, de uma mulher que vivia em erro, ela foi alcançada pelo Senhor, o seu coração converteu-se ao Senhor, e olha só o que nós lemos, né? Que Salmo gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Salmo foi um dos espias que foi lá em Jericó, e ele acabou se casando com Raabe. Aquela mulher que era uma mulher que não tinha uma perspectiva de vida diante da sociedade ali, ela passou a ter diante de Deus, na perspectiva de Deus, do povo de Deus, Deus deu a ela até família. Deus deu a ela uma novidade de vida, né? Então Deus transformou o ser dela, o coração dela, o interior dela, né? E aí, a partir daí, que ela já ouvia falar de Deus, as ações dela mudaram, né? Ela começou a ter atitudes de benefício, benéficas, atendendo com bondade, cuidou dos espias. E aí ela passou a ter transformação no ser, teve uma mudança no seu fazer, e alcançou do Senhor o ter uma família. Então houve uma transformação interna nas ações e no seu contexto social. Ela passou de uma mulher que era humilhada e tinha vergonha, por uma mulher que tinha sido alcançada pelo Senhor e começou a ser honrada. E ela foi honrada posteriormente, tanto que o seu nome está escrito em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, em Tiago e também em Mateus, na genealogia de Jesus Cristo. Já diferente aconteceu com Acã, que diante do seu erro, diante da sua escolha em desobedecer, a consequência dele foi que reuniu-se o povo de Israel ao seu entorno e de toda a sua família, e ele foi apedrejado e queimado. Todas aquelas coisas que ele havia roubado foram destruídas, ou seja, para ele não teve uma perspectiva, porque também não houve um arrependimento. A escolha dele foi má, a escolha dele foi pelo mal,
por desobedecer ao Senhor. E aí o que ocorreu foi que ele foi apedrejado e teve a sua família também apedrejada, e tudo que era parte dele foi destruído. Então nós temos o poder da escolha em nossas mãos, ou obedecemos ao Senhor ou não. Mas a questão é se nós vamos nos achegar em arrependimento ao Senhor. Eu estava conversando com um irmão esses dias, nós estávamos falando um pouco da Bíblia, e é interessante que para a questão do pecado, Deus resolveu enviando Jesus Cristo. Deus envia Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, injustamente, para nos dar a remissão dos pecados. Ele foi expiação. Então, mediante o sacrifício de Jesus Cristo, nós temos a possibilidade de sermos perdoados em nossos pecados. Agora, a questão de não confiar em Deus, a questão de não ter fé em Deus, de que Deus vai fazer aquilo que Ele falou, já é um problema que faz com que a pessoa ande perdida em desobediência, porque não confia em Deus. Então vai à sua maneira. Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e nós aprendemos com ela que a obediência a Deus é o que agrada a Ele, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós confiamos, temos a convicção de que Ele é poderoso para fazer, nós andamos em obediência. Ele fala, vira para a esquerda, nós viramos, vira para a direita, nós também viramos, segue em frente, pare. Nós seguimos as suas instruções e orientações, porque sabemos que o lugar que o Senhor está nos conduzindo é um lugar de bênção e de vitória. Há uma terra prometida para mim e para você. Há uma bênção de Deus para mim e para você. E nós temos que aprender a escolher pelo certo, escolher pela obediência, escolher sendo direcionado pela palavra de Deus, que vai nos levar a uma vida abençoada, tendo transformação no nosso interior, nas nossas ações e a possibilidade de recebermos, de termos do Senhor todos os seus bens, todas as suas bênçãos e uma vida abundante em Jesus Cristo. Então, querido, nesta manhã maravilhosa, nós vamos parando por aqui, encerrando por aqui, com a certeza de que Jesus Cristo, Ele vem para nos perdoar, mas também o Senhor deseja que os nossos corações estejam inclinados a Ele, para obedecê-lo, para seguir o caminho de Cristo, porque Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então que nós venhamos fazer a escolha certa, pelo caminho certo, que é Jesus Cristo, e aí a nossa vida vai ser conduzida à terra que mana leite e mel, a uma vida abençoada na presença do Senhor. Amém? Então, se você quer ser abençoado, e se eu quero ser abençoado, nós temos que fazer o quê? Sermos obedientes ao Senhor. Obedientes ao Senhor. Porque a partir daí, nós vamos triunfar e vamos receber todas as bênçãos sacudida, recalcada e transbordante. Toma posse da bênção do Senhor e vamos obedecê-lo, que isso é importante. Eu queria convidar você para orar junto comigo. E antes da oração, eu queria desejar a você um ótimo domingo, um excelente almoço, que você coma aí um almoço abençoado junto com a sua família, que Deus preparou, e que você tenha um domingo muito alegre na presença do Senhor. E lembrando que hoje, às 19 horas, nós temos o culto de adoração ao Senhor, onde a igreja vai se reunir, onde nós convidamos a você a chegar aqui na igreja, ou se você não pode chegar, que você possa acessar através do YouTube, das redes sociais, mas esteja junto conosco para celebrarmos aquele que é digno, o Senhor Jesus Cristo. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor, estaremos encerrando essa aula, amém? Pai de amor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por este momento em sua presença. Te peço que o Senhor abençoe, ó Pai, esta vida que está acompanhando esta aula, que está assistindo, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor nos guarde debaixo da sua graça. Em nome do Senhor Jesus, se conosco, ó Pai, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. E aqui eu queria te convidar, domingo que vem, nós também temos mais aulas e nós queremos que você esteja aqui conosco. Deus abençoe, até lá!
Nós estamos no mês de outubro, no mês de matrículas e rematrículas. E nós nos colocamos à sua disposição, como colégio, para conversar com você, fazendo o melhor negócio para a escola e para a sua família. Venha nos conhecer, venha falar conosco. Meus 3 filhos estudaram do maternal até o 9º ano no Colégio Nazareno. Os 3 hoje são formados em universidades nazarenas. Os 3 hoje estão vivendo uma vida de qualidade. Aprenderam aqui nos corredores da nossa escola. Eu os colocaria de novo e investiria tudo outra vez na vida deles. Por isso, eu assino embaixo, Colégio Nazareno é o melhor colégio para você e para sua família. Colégio Nazareno nasceu com um propósito: abençoar esta cidade. Venha junto, vamos abençoar o nosso povo.